Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui um vídeo bem brevezinho, né? Os protestantes vão dizer que São Pedro nunca teve em Roma, nunca foi em Roma. Nós temos aqui a Patrística, o quarto volume da Patrística, certo? Quarto volume da Patrística, eu tenho ele aqui em minhas mãos. É o livro Contra as Heresias de Santo Irineu de Lyon. Nesse livro Contra as Heresias de Santo Irineu de Lyon, no livro 3, mostrar aqui para vocês, livro 3, Contra as Heresias, no número 1, origem apostólica da tradição, diz Santo Irineu. Aqui na parte final do número 1, Santo Irineu vai dizer assim: assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos. Quando Pedro e Paulo evangelizavam aonde? Em Roma. E aí fundavam a igreja. Então veja, Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja de Roma. Depois da morte deles, de quem? De Pedro e de Paulo, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava por sua parte. Ou melhor, que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Então aqui está, Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Isso aqui é o que diz Santo Irineu de Lyon, no seu livro 3, Contra as Heresias, número 1, né? Finalzinho da primeira parte do número 1. Então está aqui a prova histórica de um dos pais da igreja. Também nós temos a própria Bíblia aqui, a carta de São Pedro, veja aqui, ó. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, verso 13. São Pedro, saudando aqueles a quem ele escreve a sua carta, ele vai dizer: aqui está em Babilônia. Aqui está em Babilônia. Quem é que está em Babilônia? Veja aqui, no rodapé da Bíblia de Jerusalém. A igreja que está em Babilônia. Trata-se da igreja de Roma. Apocalipse capítulo 14, verso 8, capítulo 16, verso 19, capítulo 17, verso 5, com alusão possível ao exílio temporário. Capítulo 1, verso 1. O título de eleita está também na segunda carta de São João 1,13, designa a igreja dos eleitos. Capítulo 1, verso 1, do 1 a 2 da carta de São Pedro, capítulo 2, verso 9. Então veja, aqui está em Babilônia, ou seja, em Roma, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Então veja que Pedro comprova cabalmente que ele, estando em Roma, na Babilônia, certo? E os protestantes ficam aí dizendo que Babilônia é a igreja católica, porque São João, no livro do Apocalipse, vai dizer que a igreja deve sair de Babilônia, ou seja, sair de Roma, deve sair do Império Pagão Romano. A igreja não pode ter comunhão com o Império Pagão Romano. Então eles, deturpando as Escrituras, deturpando o Apocalipse, né? E aqui nessa deturpação do Apocalipse, quando São João vai falar que a igreja deve sair de Babilônia, eles interpretam que a igreja
católica é que é a Babilônia. Só que não, meus irmãos. A Igreja Católica é a eleita, que está localizada em Babilônia. Ou seja, que está localizada em Roma, na Roma que estava na época aqui dos apóstolos, a Roma pagã. Só que a Roma atual não é pagã. A Roma atual, em que a igreja está sediada, não é pagã. É uma Roma convertida. Todo o império se converteu, né? A gente viu ali Constantino proibindo a perseguição à igreja. A gente viu Teodósio, né? Vamos dizer assim, que nomeando a igreja como a religião oficial do império. Então, isso é conversa de gente que quer denegrir a igreja, conversa de gente que deturpa a Bíblia para enganar católicos que não estudaram, que estão sem estudar. Por quê? Um católico ignorante é um futuro protestante. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí está a prova. Pedro esteve em Roma e Pedro denomina Roma pagã, onde a eleita de Deus, a igreja de Deus, está localizada, como sendo Babilônia. É uma linguagem subliminar para falar de Roma pagã, imperial pagã, não a Roma convertida e que se tornou a sede principal da eleita da Igreja Santa, Una, Católica e Apostólica. Deus abençoe você.